sou Tânia Carvalho e hoje em nossa conversa começo não justificando, mas nós vamos abordar apenas uma ponta desse imenso iceberg. Grandes tragédias. Começamos lembrando que a morte, apesar de natural, é algo muito temido, haja vista nosso instinto de sobrevivência ser tão forte. Assim, parece paradoxal o caráter epidêmico da opção pelo fim da vida, como nos mostram as estatísticas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo, sendo que esses altos índices acontecem em países mais pobres. A ciência, aliada à tecnologia, tem nos dado inúmeros benefícios, mas nós não conseguimos ainda alcançar a segurança emocional. E não podemos esquecer que a comunicação virtual ela tem facilitado pessoas portadoras de problemas psicológicos, e psiquiátricos a fugirem por essa porta, acreditando uma solução para a dor que os corrói e que eles não sabem como lidar. Ainda a OMS apresentou em 2017 esses dados alarmantes e temos a Índia liderando esse ranking de maior número de suicidas, com 258 mil casos por ano. O SIM, Sistema de Informação sobre Mortalidade, que é ligado ao nosso Ministério da Saúde, nos mostra uma média de 23 pessoas cometendo suicídio por dia no Brasil. Infelizmente, esse número só aumenta. Entre os jovens, o suicídio é a quarta maior causa de morte, entre 15 e 29 anos. Nos alertam os especialistas que existem fatores de risco que podem colaborar com esse aumento de suicídio. Por exemplo, a recente tragédia de Brumadinho, que contou até o dia 21 de março 210 mortos, existindo uma lista de desaparecidos. Ora, esse evento gerou um luto coletivo e os fatores de risco são fortíssimos, pois parte dessas pessoas perderam seus lares, seus entes queridos, muitos não tiveram oportunidade de dar o último adeus aos seus queridos, num ato de encerramento de um ciclo emocional que é essencial à vida de todos nós. Juntam-se sofrimento e luto. E isso é comum em quem tem tendência suicida. O luto é um processo psicológico para quem passa por uma perda significativa. E perder um ente querido significa também perder os papéis que elas representam. Papéis de filho, de esposa, de pai, de primo, de amigo, etc. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, trabalhando com pessoas enlutadas, classificou em 5 fases o luto: a negação, a barganha, a raiva, a depressão e finalmente a aceitação, que nós já falamos em encontros anteriores. Nesse processo de acolhimento em pessoas enlutadas, que nós participamos há quase uma década e meia, da onde surgiu o nosso livro Deixe-me Partir, eu destaco que cada um reage de forma diferente, mas acredite, o luto tem um começo, tem um meio e tem um fim. Quando a pessoa, mesmo não esquecendo o seu querido, ela vai retomar a sua vida. Mas pensem comigo, nem tivemos tempo de elaborar esse trágico episódio e já somos surpreendidos por outro evento traumático vivenciado na Escola Raul Brasil, da cidade de Suzano, onde pessoas são mortas e um jovem, além de matar, opta por encerrar ali sua vida. O certo que esse infeliz jovem não fez porque estava feliz, mas que ele sofria. A mídia nos trouxe informação
de que por não ter contato com os pais, que eram dependentes químicos, morava com sua avó, que faleceu recentemente. Quantos lutos vividos tão precocemente por esse jovem? Muitos dirão, não justifica, realmente. Mas nos dá para entender e nós vamos pensando que apesar de não ser um espírito doente, esse jovem estava doente. Ele precisa da nossa compaixão. Isso nos remete a uma frase do irmão José, na psicografia de Carlos Bacelli. Na lida com pessoas, não te esqueças de que na maioria das vezes estará lidando com espíritos doentes. E com espíritos doentes, ninguém pode lidar estranhando reações ou ignorando feridas. Lembramos Jesus, atire a primeira pedra. Muitas teorias, muitas opiniões foram expostas para tentar explicar tanta tristeza, tanta violência. Seríamos ingênuos se acreditássemos em respostas fáceis e simples para toda essa situação. Os entendidos no assunto apontaram para a família e a quase omissão dos pais. Lemos uma mensagem do Dr. Luiz Rocha Marcos, psiquiatra, que afirma que há uma tragédia silenciosa se desenvolvendo em nossas casas com nossos filhos. E ele menciona estatísticas cada vez mais alarmantes, falando do aumento agudo e constante da doença mental na infância, em proporções epidêmicas, apresentando 1 em cada 5 crianças com problemas de saúde mental. E ele fala ainda do aumento de 37% na depressão no adolescente, um aumento de 200% na taxa de suicídio de crianças de 4 a 14 anos. O alerta soa para pais e para todos nós. Temos que buscar socorro com medidas preventivas. E os especialistas nos apontam atenção aos pais, na definição de limites, no comando da família, em oferecer um estilo de vida equilibrado aos filhos, não tendo medo de dizer não. O psicoterapeuta Léo Freiman orienta-nos que a criança precisa aprender a esperar, a criar, a negociar, a ceder, a frustrar-se. Caso contrário, ela crescerá sem autonomia. Ela será considerada uma criança chata, desenvolvendo depressão. Precisamos oferecer menos tecnologia e mais jogos entre a família, vivências ao ar livre, contato com o pai, com o avô, envolvimento com tarefas domésticas, rotina de sono, entre tantos outros cuidados, a fim de darmos e criarmos com os nossos jovens responsabilidades. Em suma, voltemos ao tempo em que nossos pais brincavam conosco, conversavam com os filhos, se jogavam no chão, davam boas risadas. Precisamos agir com consciência de nossos atos, visando a projeção do hoje no amanhã. Dá trabalho, mas é compensador. O que queremos para nós, devemos ir atrás. É bíblico. Pedi e obterei. Batei e abrir-se-vos-á. Numa indicação de que a vida nos pede ação. Mas não basta querer. Devemos ter foco, persistência. E o mais importante, nunca abandone a vida. Ela é nosso bem maior e nos foi emprestada por Deus para grandes conquistas. O universo sempre conspira a nosso favor. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, há uma seguinte orientação. O suicida que acredita escapar das misérias presentes mergulha em infelicidades maiores ainda. Teríamos muito para pontuar, pois esses eventos nos põem a meditar na busca de nossa melhora
e a ter um olhar diferente para a vida, valorizando-a ainda mais. Mas temos que finalizar. E eu me sirvo das palavras do capelão do Corpo de Bombeiro na cerimônia em homenagem aos mortos do 11 de setembro em 2001, lá em Nova York. E ele nos diz: logo mais, esses corpos serão enterrados. Nós vamos enterrar os corpos, mas não sepultaremos os espíritos, pois o espírito continuará vivo após a morte. Vamos enterrar as mãos, mas não sepultaremos as obras. Vamos enterrar os pés, mas não sepultaremos seus passos. Vamos sepultar as bocas, mas não sepultaremos as palavras que foram ditas. Vamos enterrar os cérebros, mas suas ideias não podem ser sepultadas. Vamos enterrar os corações, mas seus sentimentos ninguém sepultará. Assim, este não é o momento de dizer um adeus definitivo, mas de dizer até breve, pois iremos encontrá-los na outra vida. Quanta verdade nessas palavras! É muito alentadora. A verdade está em toda parte. Pensemos nisso. Muita paz para todos nós. E até o nosso próximo encontro.